livramento, Pai. Que o Senhor venha livrar todo o mal. Assim eu creio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Convido aqui nosso irmão Rodrigo, qual vai trazer a mensagem de hoje. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você que pode estender seu irmão para cá. Aleluia, para abençoar ele. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, aqui Senhor está teu filho, teu servo, ao qual, papai, que vai trazer a mensagem hoje. Eu creio, papai, que o Senhor já colocou, Pai, uma palavra, Senhor, no coração dele, ao qual o Senhor falará para nós. Deus, fala, Senhor, conforme, Pai, o teu querer, o teu agir, papai querido, que nós vimos, papai, que saiu, Pai, da zona de conforto, papai querido. Deus, abençoe, Pai, teu filho, Pai. Abençoe, Pai, a casa, a despensa. Pai, abençoe, Pai, o trabalho, as finanças. Deus, abençoe o teu filho por completo, Pai. E assim, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, igreja? Quantos estão alegres por estar na casa de Deus, da margem das glórias? Você está no melhor lugar, você é livre para adorar ao Senhor. Aleluia. Motivo de muita alegria de estar novamente entregando a palavra pela misericórdia do Senhor. Essa semana que passou, tivemos momentos de tribulações, momentos de angústia, problemas, dificuldades, mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos deu o alívio, Ele nos deu o bálsamo sobre as nossas feridas. E nós estamos aqui neste culto para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Aleluia. Uma palavra que eu já havia ministrado em outra congregação menos de um mês atrás, porém eu trouxe em um culto de cura, de libertação. Porém, essa semana Deus me deu outro entendimento sobre essa palavra. E essa palavra ficou martelando em meu coração. E o Senhor me dizia que eu estaria ministrando essa palavra. E durante a manhã eu estava tomando meu café, a pastora Josefa me ligou. E no exato momento que ela me ligou, eu estava pensando exatamente no versículo e nessa palavra que eu havia a semana inteira em meu coração. Eu ainda falei para ela, é de Deus, porque no exato momento em que a senhora me ligou, eu já sabia o que se tratava. Se encontra em Mateus capítulo 14, apenas 2 versículos. Mateus 14, vou ler em diante o 27, que fala sobre Jesus anda por cima do mar. Aleluias. Mateus 14, 27 em diante, que diz o seguinte: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Podeis assentar, igreja. Uma palavra que fala tremendamente em meu coração, em que Jesus anda sobre as águas. Deus, meus queridos amados, Ele nunca vai nos frustrar enquanto nós estivermos olhando para Ele. Fique com essa palavra em seu coração, porque quando nós temos o alvo que é o Senhor Jesus, nós jamais nos frustraremos. Por mais que Ele faça algo que não seja da nossa vontade, mas se nós tivermos o discernimento espiritual, nós nunca seremos frustrados pelo Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Aleluia, glórias a
Deus. Essa passagem ela é relatada após a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. No versículo mesmo 14, fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus, após ter realizado esse milagre, despediu a multidão e ordenou aos seus discípulos para entrar ao barco para ir a outra banda. Após isso, ele foi orar ao monte. Glórias a Deus. No versículo 25, já após ele ter despedido a multidão, ordenado aos discípulos para que adentrasse ao barco, no versículo 25, ele aparece caminhando sobre o mar, e o mar estava revolto, a tempestade estava assolando aos discípulos. Os discípulos temeram, porque ao avistar Jesus pensaram que ele era um fantasma, mas era o Senhor Jesus de Nazaré, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluias. E quando passa, ele caminha pelo mar, apesar da tempestade estar assolando e deixando os discípulos com medo. Segundo a palavra, era por volta da quarta vigília, que era por volta de 3 e 6 da manhã. Eles tiveram medo. Mas em Mateus 7:24, nós devemos ter a ciência que fala sobre os dois alicerces. Se nossa fé estiver firmada na rocha, que é Jesus de Nazaré, nada temeremos. Pode vir as ondas, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, o Senhor estará nos guardando de todo mal, e de nada temeremos, porque Ele é o Deus, o único Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores. Mas se nós tivermos a nossa fé firmada simplesmente na areia, vai vir as tempestades, as ondas baterão e seremos consumidos. Mas o Senhor Jesus é a rocha inabalável. Devemos estar firmados nele, porque Ele é o Senhor da glória. Aleluia. No versículo 27, após a aparição do Senhor Jesus, Ele diz: sou eu, não temais. E o Senhor Jesus está dizendo para você: não temas, não temas, sou eu sou o Senhor dos exércitos. Não temais, por mais que as tribulações venham, por mais que as tempestades batam em nosso barco, não temais, porque eu sou contigo. Aleluia. Em Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluias, aleluias, glórias a Deus. E quando nós vemos essa passagem, os discípulos temendo, mas o Senhor logo se identificou, porque Ele viu o medo, o temor dos discípulos. E assim é o Senhor Jesus em nossa vida. Quantas vezes a gente está em certa situação, olha para o lado, olha para o outro e só vê a tempestade nos consumindo, mas o Senhor vai lá, se apresenta, se faz presente e te diz: não temas, eu sou contigo. Aleluia, glórias a Deus. E quando Pedro avista, ele diz: se és tu, faça-me que eu possa ir contigo também caminhar sobre as águas. Aleluia.
Ele pede para Jesus e Jesus diga: vem, então vem. Versículo 29, aleluias. E quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, aí nós chegamos a um ponto, porque ele simplesmente pensou que era só caminhar, mas esqueceu da fé. Não é somente você caminhar com Cristo, é você ter fé no sobrenatural, é você ter fé que Ele é o Deus, o único Deus, e que para Ele, como diz lá em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Não somente nós devemos ficar aqui nesse banco, perdendo o nosso tempo vindo à igreja, somente por ir, mas você tem que vir acreditando que Ele é o Rei da Glória, aleluias. Não devemos fazer igual a Pedro, caminhar achando que somente ir até Jesus, sem ter a verdadeira fé firmada nele, achando que nada irá acontecer. Mas aí você vê que logo à frente, pelo fato dele não ter a sua fé firmada na rocha inabalável, ele começa a afundar. Aleluia. E quantas das vezes nós limitamos o poder de Cristo, afundando no mar das incertezas, afundando no mar das angústias, afundando no mar das tribulações, mas nós esquecemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. E quando nós vemos Pedro afundando, aleluia, nós vemos que nós vamos acompanhar aqui na Bíblia, que ele deixa de ver Jesus, e ele começa a se frustrar, e ele começa a afundar. Aleluia, glórias a Deus. O versículo 30 diz o seguinte: mas sentindo o vento forte, teve medo. Ele teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Por que Pedro afundou? Porque ele parou de olhar para Jesus, ele parou de olhar para o Mestre, e ele se frustrou, começando a afundar. E quando ele começa a afundar, nós tiramos a conclusão de quando nós tiramos os olhos do Mestre, nós também afundamos em nossas vidas. Nós também afundamos no mar da decepção. E nós até temos um pensamento de rebeldia contra Deus quando Ele nos tira algo. Mas nós não temos a visão espiritual para ver que o que Ele sabe, muito além do que nós, Ele está livrando, Ele está nos direcionando para algo muito maior. Mas nós devemos estar olhando para o Mestre. Nós não devemos olhar para a tempestade, porque se nós formos olhar para a tempestade, nós iremos afundar. E Pedro, em seu medo, por mais que ele andava com Jesus, ele falava sobre Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Ele limitou o seu poder, ele limitou o poder do Mestre, e começou a olhar para as adversidades. E assim somos nós. Limitamos o poder de Cristo,
limitando o seu poder, achando que tal problema é insolúvel. Mas Deus te diz essa noite: para mim nada é impossível. Para mim nada é impossível. O teu problema, que para o ser humano não tem solução, para mim tem. Chegue aos pés da cruz, aos pés do Salvador, e aquele problema, aquela adversidade, se formos fiéis, entregarmos o nosso coração reto ao Senhor, Ele nos cuidará, Ele nos guardará, e nós daremos glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Quando Pedro perde o seu alvo, perde a sua fé e afunda, ele estava firmado, a sua fé estava pouco, não estava firmado na rocha. E aí eu te faço uma pergunta: onde você tem firmado a sua fé? Onde você tem edificado a sua fé? Onde tu tens edificado o seu castelo? Na areia, onde o vento, a tempestade bate, ou na rocha que é o Senhor Jesus Cristo? Aconteça o que acontecer, você firmado na rocha, o Senhor te guardará. Aleluia. Glórias a Deus. Salmos 20, verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Às vezes a gente acha que, pelo fato que nós temos amigos influentes, nós temos conhecimento, a gente acha que nós não precisamos de Deus. Mas é aí que as coisas mudam, se afunilam. Aquele contato já não te serve para mais nada. Aquela influência que você tem já não serve para mais nada. E você olha e não enxerga mais ninguém, não olha mais, não vê mais nenhuma solução. É aí que o Senhor se faz presente. Aparece em meio a tempestade e acalma o vento, acalma a tempestade, o mar se acalma, para provar que Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Eu, alguns anos atrás, cometi esse mesmo erro de Pedro. Desviei do foco, que é Jesus. Vou contar um testemunho que poucas pessoas conhecem, que eu nunca contei em igreja alguma, e esperei a oportunidade correta para poder falar das grandezas que o Senhor fez comigo. Aleluia. Glórias a Deus. Quando cometi os mesmos erros que Pedro, eu olhei para as tempestades, pensei que tudo estava acabado, mas o Senhor veio com a sua forte e potente mão. Aleluia. Eu havia feito, se não me engano, em 2017, um concurso da SEDUC. Havia estudado, mas não passei, fiquei frustrado. Eu já era formado, eu sou técnico de enfermagem, já tenho acho que uns 10 anos, mas fiz para a SEDUC, que queria mudar de área, não passei. 2022, fiz da prefeitura, e novamente os meus olhos estavam igual aos de Pedro.
olhando para as tempestades. Por mais que eu havia me dedicado, havia feito de tudo, eu reprovei, eu não passei nem perto, eu fiquei em 300 e pouco. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso mudar a minha estratégia. Comecei a ver o que de fato era importante eu fazer naquele momento de vida. Eu trabalhava em 2 empregos, trabalhava no SAMU e na UTI do Hospital de Câncer, faculdade. Na época eu era noivo ainda, fazia musculação, fazia Muay Thai. Eu falei, olha, eu tenho que fazer alguma coisa para render o meu tempo, porque eu tenho que estudar. Deixei nos lazeres, me dediquei. E quando eu achei que estava pronto, eu fui fazer a prova do Júlio Miller. Eu fiquei em 153º lugar, mas eu não sabia. Quando eu terminei de fazer a prova, eu falei, eu fiz a melhor prova da minha vida. E novamente eu me frustrei com o Senhor, porque meus olhos já não estavam firmados nele. Quando eu recebi o resultado, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? É a terceira vez, e aí? O que eu faço? E novamente teve um concurso do Estado. Novamente não. Teve um outro concurso, dessa vez do Estado. Eu falei, e agora? É a Fundação Getúlio Vargas. Para quem faz concurso, a FGV é uma das piores bancas. Se não for a pior, eu acho que é a pior, porque ela é quem faz a prova da OAB. Já tem anos e anos. Eu falei, essa banca vai me quebrar, porque a prova dela é pior do que o Enem. E infelizmente eu me desanimei. Olhei para as tempestades porque meus olhos não estavam em Cristo. Aleluia. E estudei pouco. E fui fazer a prova, nem ia fazer a prova. Quando me perguntaram, eu falei, olha, nem me pergunte nessa prova, porque eu não sabia. Eu estudei pouco, quase nada, praticamente nada, para essa prova. Havia um intervalo, eu acho que uns 3 meses que eu havia feito outra e não passava, não me recordo. Quando me perguntavam, eu falava, ó, não quero nem saber do resultado. Eu sei que eu vou ter que tentar de outro modo. E chegou o grande dia, eu estava de plantão no SAMU. Eu só via amigos parabenizando, amigos me mandando felicitações. E eu falei, olha, eu acho que eu estou entre os 100 primeiro, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Porque a prova era muito difícil, não tinha esperança nenhuma. Tinha questão que eu tinha que fazer, ler 2 vezes para poder entender. Só que eu sempre fazia, tentava responder. Eu não gosto de chutar, porque chutar, acho que não adianta muita coisa. E quando, antes de chegar em casa, eu passei na casa da dona Mercedes. Eu sentei na cadeira, eu lembro. Eu quase caí para trás, só não caí porque eu estava sentado. Pela misericórdia do Senhor, a minha concorrência era 6.814 candidatos concorrendo à mesma vaga que eu. Pela honra e a glória do Senhor, eu fiquei em 4º lugar. E era um concurso do Estado que eu já trabalhava como contratado. E eu falei, nossa, isso aqui não tem explicação a não ser Deus. E quando foi no mês de maio, saiu o resultado, eu falei, meu Deus, é tudo cadastro de reserva, será que eu vou entrar? Quando saiu em julho, homologou o concurso, manteve-se a minha colocação. E quando manteve-se a minha colocação, eu fiz um propósito com Deus. Eu estava cansado de trabalhar à noite, estava cansado de faltar culto, estava cansado de trabalhar
trabalhar e deixar as coisas de Deus de lado. Em julho, fiz um propósito com Deus. Falei, olha, falei para o Senhor, saindo esse ano mesmo, eu largo tudo, perco o que for, mas eu sei que contigo eu ganhei. Aleluia. E quando foi no mês de fiz o propósito em julho, passou esses 2 meses, o governador assinou e convocou quem tinha que ser convocado pela honra e a glória do Senhor. Eu estava dentro um concurso que tinha apenas cadastro de reserva. E eu falei, meu Deus, e agora? São 7 especialidades médicas que você tem que fazer, passar, documentações e mais documentações. E aí novamente eu olhei para a tempestade. Havia dias que no meu quarto eu chorava, eu falava, meu Deus, não vai dar tempo. Eram 30 dias para eu apresentar todas as documentações e todos os exames. E eu me desesperei. Assim como Pedro, a minha fé, por certos momentos, ela havia sido pequena. Mas o Senhor sempre esteve presente. Consegui documentos que você precisava de 5 dias úteis, consegui na mesma tarde. Consegui fazer exames, consultas que você demora mais de mês para conseguir. Consegui apenas na mesma semana, pela honra e a glória do Senhor. Chegou o grande dia, tomei posse do meu concurso, era o dia mais feliz da minha vida. E ali eu provei para meu pai e para minha mãe e falei, olha, seu filho agora está bem encaminhado na vida. Eu sei do orgulho que eles têm por mim, mas eu queria dar esse orgulho maior a ele. Aleluia, glórias a Deus. Como diz em Isaías 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos que o nosso. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que você precisa fazer. Aleluia, glórias a Deus. E quando a primeira coisa que eu faço, eu falo, olha, tomei posse no meu concurso, em um cargo que eu já exercia como contratado, apenas mudei o meu vínculo de contratado para efetivo. E era uma coisa inexplicável que você fazia o concurso e não sabia para onde ir, se era para o interior, para qual unidade que você ia. O primeiro e o segundo lugar eles foram para outro departamento. O terceiro e o quarto lugar, no caso eu, foram destinados a ficar na Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado, que compreende o SAMU e a Central de Regulação de Vagas. Fiz o concurso, passei pela misericórdia dele para assumir um cargo que eu já exercia. Na minha cabeça já estava tudo certo, mas o Senhor tinha algo mais para mim. O Senhor tinha algo mais para mim, porque aquele propósito que eu havia feito com Ele, para ser cumprido, existia coisas a mais a se fazer. Tomei posse, voltei à minha rotina normal. Passaram-se 15 dias, a minha coordenadora me chama. Eu falei, meu Deus, a coordenadora me chamou, deve ser alguma coisa que eu fiz. Quando eu chego lá, ela fala, olha, eu preciso que você vá para outro setor. Conversamos mais ou menos 1 hora. E novamente eu fiz igual a tudo. Eu li as tempestades. Falei, meu Deus, é só isso que você está fazendo na minha vida. É o
Eu vivo disso. Minha vida é isso. Como que eu vou trabalhar administrativamente? Eu nunca gostei de serviço assim. Mas o Senhor sabia que era necessário. Vim para casa chorando, porque era aquilo que eu mais amava na minha vida. Mas tudo aquilo era necessário. Porque, quem sabe, na minha rotina, eu não tinha hora para chegar em casa. Entrava às 7 da manhã, às vezes chegava 8 horas, já teve dia de eu chegar quase 9 da noite. Porque quando você começa uma ocorrência, você tem que terminar. Mas eu sabia que existiam coisas a serem feitas. E aquele propósito que eu havia feito com Deus, era necessário eu ter que sair. E quando eu cheguei em casa, aos prantos, eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Olhei para as tempestades, mas o Senhor, Ele sabia o que era melhor para mim. Com uma semana eu já tinha adaptado ao serviço novo. Falei: meu Deus, eu acho que isso não é tão ruim para mim. Mas não parou para mim. As mudanças em minha vida não tinham cessado. Aleluia. Porque às vezes a gente acha que está tudo certo. A gente chega em um patamar de vida, acha que nada vai acontecer. Mas Deus não gosta de cristão acomodado. Deus te surpreende. Deus, Ele não gosta de cristão que acha que eu sei cantar, eu sei louvar, está tudo certo. Não. Ele quer muito mais de nós. E Deus, Ele pode remover pessoas, amizades, para cumprir o seu propósito real em nossa vida. E dentro desse propósito, Ele também pode excluir amizades e relacionamentos também. Na época eu era noivo, não entendi, relutei comigo mesmo, meu orgulho. As ideias não batiam. Eu falei: meu Deus, e agora? Vou ter que passar por cima do meu orgulho e dizer não? Não queria aceitar comigo mesmo. Mas eu sabia que o propósito para ser cumprido era necessário romper laços. Graças a Deus, passou-se um tempo e eu entendi. Parei de olhar para a tempestade. Parei de olhar para as tribulações. Comecei a olhar para Deus. Pela primeira vez em minha vida, ao ouvir um não de Deus, eu mantive a minha fé e a minha gratidão, porque eu sabia que Deus tinha um propósito maior, planos, sonhos muito maiores do que os meus. Pela primeira vez eu não me frustrei com o Senhor. Pela primeira vez, ao ouvir não, eu falei sim para Deus. Terminei o noivado que parecia promissor, que era promissor, com data de casamento marcado por 2 vezes. Mas os nossos planos, por muitas das vezes, não são os planos de Deus. E em novembro do ano passado, terminou um noivado que eu não queria que terminasse, porque eu tinha um orgulho maior do que tudo, mas Deus sabia o que era necessário fazer.
aquele propósito que eu havia feito com ele, para ser cumprido, laços de amizade e relacionamentos estavam em curso, e eu dei a voz, eu dei ouvido à voz do Senhor, e eu entendi que era necessário. E quando eu olho para trás, pela primeira vez, como já disse anteriormente, ao ouvir um não do Senhor, eu não me frustrei, porque eu não estava mais assim como Pedro, olhando para a tempestade. Eu estava olhando para Jesus. Custou para mim entender um pouco, mas Deus trabalhou no meu coração e eu dei voz, deu ouvido à sua voz. E hoje eu olho para trás e vejo que tudo isso era necessário. Eu vejo que tudo era necessário, porque quando nós estamos firmados na palavra, nós estamos dando ouvido ao Senhor, nós nunca nos iremos frustrar, porque Ele jamais irá nos abandonar. E por mais que tudo pareça dar errado, no final existirá sempre o propósito de Deus a se cumprir em nossa vida. Que não existe propósito sem o processo árduo. Não existe você querer algo importante sem antes passar por um processo doloroso em sua vida. Para você se tornar um bom profissional, você tem que passar por experiências, dificuldades, até você ter uma bagagem para dizer: não, agora eu confio em mim, porque eu já passei por tanta coisa, eu acho que eu estou apto. E assim somos nós cristãos. Nós devemos ser testados ao fogo, assim como o ouro e a prata, para posteriormente se tornar uma joia rara, preciosa nas mãos do Senhor Jesus. Devemos passar por momentos tribulosos, mas nunca perder a fé, nunca deixar de olhar para o nosso alvo, Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu olho todo o processo passado, laços rompidos, eu agradeço ao Senhor, porque em nenhum momento Ele me desamparou. Aleluia. E no versículo 31, Jesus, ao estender as mãos para Pedro, Ele diz: homem de pequena fé. É por isso que você afirmou. Jesus nos diz essa noite: não seja igual Pedro. Confie no Senhor Jesus. Não existe nada, não existe problema, tribulação, que nós tivermos de mãos dadas com o Senhor. Não existe nada disso que Ele não possa romper barreiras por nós. Aleluia. E no versículo 32, Jesus sobe no barco e o mar se acalma. Quantas vezes nós deixamos Jesus fora do nosso barco, remando para lá, remando para cá, sem rumo, sem direção? Mas quando nós damos ouvidos à voz do Espírito Santo, quando Ele adentra em nosso barco, o mar se acalma. Aquela tempestade se acalma, o mar se acalma, a tempestade vai embora. Mas nós temos que convidar o Senhor Jesus Cristo para adentrar em nosso barco.
porque sem Ele nada poderemos fazer. Aleluia. E quando o Senhor Jesus adentra em nosso lar, pode vir a tempestade que for, se nós estivermos olhando para cima, as tempestades se acalmam, o mar se acalma, aquele problema que você parecia que não iria resolver, Jesus resolve. Aquela dificuldade que você tinha, Jesus tira. Aquela pedra de tropeço que você tinha já não tem mais, porque Jesus adentrou em seu barco. Jesus está no comando do seu barco, porque você deixou Ele ser o teu capitão. Aleluia. Você parou de ter medo porque você colocou a sua fé firmada na rocha. E quem é essa rocha? Jesus de Nazaré. Aleluia. E quando Jesus adentra o barco, o mar se acalma e os discípulos dizem: és verdadeiramente Filho de Deus. Verdadeiramente és Filho de Deus. Em Marcos 6,52 diz que os discípulos, eles endureceram o seu coração estava endurecido. Por isso que a dificuldade de crer que Jesus estava andando, caminhando sobre as águas. Por isso a dificuldade de Pedro em confiar no Senhor, saber que por mais que tudo parecia dar ao contrário, Jesus iria dar o escape. Em Marcos 6,52 diz que o coração dos discípulos estava endurecido. E um coração endurecido te afasta dos milagres de Deus, assim como afastou a Pedro e aos que estavam no barco. Porque apesar daquele milagre que o Senhor havia feito anteriormente, a multiplicação dos pães e dos peixes, eles limitaram o poder do Santo Cristo, eles limitaram o poder do Mestre. Coração endurecido, ele te afasta do milagre de Deus. E quantas das vezes nós nos afastamos, não queremos dar o braço a torcer, por pura rebeldia. Mas Jesus te convida essa noite para adentrar em seu barco e se tornar o capitão da tua vida. Aleluia. Espero que essa mensagem fique em cada coração que ouviu, não somente a dos irmãos, mas a mim também, porque Deus não fala apenas com quem ouve, mas para quem também está contigo. Que nós possamos sair daqui diferente do jeito que adentramos a casa do Pai. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dar um recado. A pastora quer conversar com os líderes ali no escritório, depois